O avivamento é a disposição, é o Espírito Santo entrando dentro de nós, é isso que Pedro está falando, é o cumprimento da profecia de Joel 2. Eu quero agora fazer uma reflexão sobre o que Jesus disse. Ninguém foi maior do que João Batista, dos nascidos de mulher, de Caim, até antes dele, João Batista, exceto Adão, porque Adão não foi homem nascido de mulher. Adão foi o único homem, até João Batista, maior do que João. O resto, de Caim até João Batista, não há ninguém maior do que ele. Em João 21, Jesus vai soprar sobre os apóstolos o Espírito Santo. Vento e sopro é a mesma coisa. Lembra que Deus soprou sobre as narinas do homem, aquele homem, primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. Sabe por que o menor do reino de Deus é maior do que João Batista? Por causa do sopro de Deus, ou seja, nenhum deles teve Deus habitando dentro deles. Nenhum homem de Caim até João Batista havia tido Deus habitando dentro dele. Deus habitava na arca, como a arca que temos aqui na torre, aqui, Deus habitava ali dentro. Agora, a vida humana passou a ser a casa de Deus. A arca deixou de ser morada de Deus. A arca agora é a vida humana. Deus passa a habitar dentro de mim. Isto que é o avivamento, é a circuncisão que Paulo vai falar, não mais do prepúcio da carne, agora a circuncisão do coração. Eu tenho uma tatuagem no meu coração, uma cicatriz no meu coração, onde foi feita a circuncisão pelo Espírito Santo, e o Espírito começou a habitar em mim. Jesus entrou no meu coração e fez morada. Ele fez essa circuncisão, ele me preparou para ser agora a casa de Deus, porque Deus saiu da arca que temos aqui, e Deus está se movendo dentro e no meio de nós, dentro de mim e de você. É por isso que eu vou ali ministrar para as crianças. Lembra ali, vou lembrar aqui de alguns episódios bem interessantes. Fui ministrar na Semana do Espírito Santo, na Igreja Batista Lagoinha, em Neves, ali. Agora não vou me lembrar o nome do bairro, não vou me lembrar aqui, eu vou falar com vocês. E ali ministrando, quando eu chego a um poder de Deus na minha vida, a um avivamento liberado, porque eu acessei e eu não paro de acessar. Acesse, você não tem que clamar do alto, você tem que acessar. Como eu faço isso? Me humilhando, renunciando o pecado, lendo a palavra, absorvendo a palavra, meditando, tendo relacionamento com Deus. E ali, quando eu cheguei, quando eu fui cantar, eu senti uma presença gloriosa do Espírito Santo, e o Senhor foi trazendo, o Senhor já havia me trago palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento, pastor? Explica para nós que dom é esse. Está lá, lê lá os dons em Coríntios, quando Paulo fala, palavra de conhecimento, é você passa a ter conhecimento do que aconteceu no passado. Seja um passado de 3 segundos atrás, a pregação que você ouviu anteriormente e chegou nessa, mesmo que eu estou fazendo agora, logo na sequência, ela já é passado. Passado de 1 ano, 2 anos, uma semana, um dia, tudo isso é palavra de conhecimento. Eu tenho ciência, ou palavra da ciência. Eu tenho ciência do que aconteceu. Ou seja, o Senhor me trouxe ciência do que havia acontecido com aqueles meninos ali. Havia menino em depressão, havia menino querendo morte, havia menino desalentado por uma série de coisas, e Deus foi trazendo, e aquele orava com aqueles meninos, eles eram curados. E uma presença gloriosa de Deus, à medida que eles entendiam que só Deus poderia saber daquilo que nem a mãe e pai dele sabia. Ele entendeu que havia uma presença, que o Espírito Santo falava por meio de mim. E aquelas crianças, eu comecei a orar, elas começaram a ter experiências com o Senhor, de ser arrebatados como Paulo ao 3º céu. Eu vi coisas inefáveis, e Deus curar, e Deus falar com elas, e Deus agindo de maneira tão extraordinária. E ali eu pude ensinar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo em nós. E eu, quando eu fui orar de novo para aquelas crianças após a mensagem, várias delas vinham em mim e se arrependiam e diziam: olha, eu quero pedir perdão, eu preciso me arrepender, eu quero pedir. Havia uma presença do arrependimento, porque onde a presença do Senhor há arrependimento. O Senhor traz o arrependimento de uma forma tão intensa. Deus saiu da arca, Deus não está mais na arca, Deus agora está se movendo dentro e no meio de nós, Ele está dentro de nós. A manifestação de Deus era casual na velha aliança. Até antes do derramar, do avivamento de Atos 2, até antes do derramar do Espírito Santo, até antes do cumprimento da profecia de Joel, Deus havia uma manifestação casual, era algo que acontecia em tempos e espaços, sobre algumas pessoas. Hoje a manifestação de Deus se dá o tempo todo, pois nós somos a casa, a habitação de Deus. Você precisa entender isso, você não vai conseguir compreender Apocalipse, que você é o canal, que você tem o Espírito Santo dentro de você, que o avivamento está disponível para você. Deus tem um futuro específico para cada um,
a igreja, Israel e os gentios. O futuro da igreja começa com o derramar do avivamento em Atos 2, com o derramar do Espírito Santo, que nunca mais cessou. Quem cessou fomos nós, que cessamos de crer, que cessamos de meditar, que cessamos de acreditar, que deixamos de acessar o poder de Deus e serem agentes de milagres como foram os apóstolos. Deus não falou sobre o futuro da igreja no Antigo Testamento. Você não vai achar absolutamente nada no Antigo Testamento porque era algo oculto, escondido. Quem morre sem receber a Cristo Jesus vai para o inferno, sem crer. A palavra é muito clara: quem crer e for batizado será salvo. Quem morre sem crer vai para o inferno. A palavra de Deus, ela não nos condena, é uma advertência. Deus nos deu a palavra, e vamos ler aqui Filipenses para você entender isso. A palavra de Deus é uma palavra de amor, é uma palavra que Deus diz assim: olha, a partir de agora ninguém mais precisa para o inferno. Por isso que o Evangelho chama boas notícias, boas novas. É a boas novas de salvação, é anunciar que você, que antes estava com nós, eu e você, que estávamos condenados a ir para o inferno pelo pecado iniciado em Adão e pelo nosso pecado, agora em Cristo Jesus nós somos livres da ira vindoura e podemos para o céu. Paulo escrevendo em Filipenses 1, do verso 20 ao 24, ele diz assim: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. Que Paulo está dizendo: eu não sei se eu quero ir para o céu, porque Cristo já me salvou. Eu creio, Cristo já me deu a salvação, mas ainda tem um tempo que eu preciso viver aqui. Mateus 16, Jesus vai dizer a Pedro assim, ali aos apóstolos, chegando Jesus na região da Cesareia, 16:13, se você quiser acompanhar aí. Cesareia e Filipe interrogou os seus discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou: e vós? E vós, quem dizeis quem eu sou? E você, o que você tem dito de que Cristo é? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o Salvador. É isso que ele estava dizendo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que pedra? Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse é o poder de um cristão, esse é o poder daquele que recebeu o Espírito Santo, de desligar na terra e desligar no céu, de ligar na terra e ligar no céu. Você e eu temos esse poder. Você não pode viver nessa, você pode até não estar consciente e não estar vivendo nessa consciência, mas o poder de Deus está liberado para você. Você pode usar este poder. E encerro aqui, Apocalipse 1 vai dizer assim, a partir do verso, Apocalipse 1, vamos ler aqui do verso 1 até o 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele nos enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que crê e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, daquele que era desde o início, daquele que é, porque continua sendo e que há de vir, há de voltar. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe, ou seja, o primeiro a ressuscitar e não morrer mais, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, em seu sangue nos destinou para o céu e nos lava do pecado, aquele que crê, e nos fez reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre
Ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Todo olho verá, todo olho verá. Há uma promessa para a igreja do Senhor. Há uma promessa. Todos vão ressuscitar. Os que morreram em Cristo, os que morreram sem Cristo, todos vão passar pela ressurreição. Não importa. E esse é o tema do nosso próximo vídeo, para você começar a entrar em Apocalipse. Nós vamos começar a adentrar e começamos hoje lendo Apocalipse e vamos entrar, para você entender, você não precisa mais ir para o inferno, Cristo já pagou o preço por você. Deus abençoe sua vida. Pastor Carlos Lira aqui direto da Torre da Montanha.